Turminha do Infantil 4, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma aulinha com tia Grazi, tá certo? Hoje nossa aulinha será de sociedade, no livrinho de sociedade. Irei falar sobre os tipos de moradia. O que é tipos de moradia? São a casa das pessoas, o tipo de casa onde as pessoas vivem, tá certo? Onde moram. Olha só, antes de tia Grazi iniciar, vamos fazer nossa oração diária, tá bom? Como tia Grazi sempre diz, eu aqui da minha casa faço minha oração e você na sua, junto com a sua família, faz sua oração também, tá certo? Não deixe tia Grazi orando sozinha não, hein? Vamos rezar juntos. Vamos lá? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que o Senhor nos dê uma tarde abençoada, não é isso? E abençoe as nossas famílias e as famílias do mundo inteiro. Vamos lá, começar. Como eu já disse, nosso assunto hoje é de sociedade, sobre os tipos de moradia. O que é a casa das pessoas, tá certo? Existem vários tipos de casa, vários tipos de moradia. O que é que vai diferenciar? Nem toda moradia é igual, tá certo? O que é que vai diferenciar? Cada pessoa vai ter sua casinha de modo diferente. Vai diferenciar a partir de quê? Através de quê? De cultura, tá bom? Tem pessoas que têm casinhas diferentes porque é de outra cultura, tá certo? Outro motivo que existe é diferenciação de casa pelo modo de vida, tá bem? Tem pessoas que têm condições de ter uma casinha melhor, mais confortável, mais seguras. Outras pessoas não têm um modo de vida, uma condição de vida mais baixa. Então, ela vai construir sua casinha através do que ela pode obter para construir sua casa. Através de quê? Dos materiais de construções, tá bom? Tem pessoas que têm uma casa melhorzinha, uma casa mais confortável, porque tem uma condição de vida melhor. Outros que têm a casa mais simples, porque depende da sua condição de vida também, tá certo? Então, como eu já disse, vai depender da cultura, vai depender da condição de vida, tá certo? E também vai depender de região, que a Grazi vai explicar, tá bom? Região mais quentes, mas não vem ao caso. O que vai vir, que a Grazi vai falar, é sobre a região de clima frio, tá bom? Vai ter um tipo de casinha que só é construída em lugares gelados, tá bom? Em lugares frios. Vamos lá, iniciar nossa aula. Primeiro tipo de casinha é a oca, certo? Quem é que mora nas ocas? São os índiozinhos, não é isso? Vocês já viram a oca numa imagem, na internet, em algum lugar, uma oca onde moram os índiozinhos? Pronto. A casa do índiozinho já vai depender da sua cultura. Qual é a cultura dos índios? É a cultura indígena. Onde é que eles fazem sua casinha, o local? É nas matas, não é isso? Nas florestas, é onde a cultura indígena habita, certo? Aí quais são os materiais para eles construírem sua casa? Os materiais que eles precisam vai ser o barro, tá bom? O barro vai servir como a parede da oca, tá certo? E a palha de coco vai servir como o telhado da casinha dos índios, certo? Então, como eu já disse, a oca já vai depender da sua cultura. Qual é a cultura dos índios? A cultura indígena, onde eles vivem dentro das matas e os materiais que ele tem para construir sua casa vai ser o barro e a palha, tá certo? Outro tipo de casa vai ser as casinhas de palafitas. Vocês sabem o que são casinhas de palafitas? Essas tipos de casinhas, elas são construídas através de madeira, certo? Onde é que a gente sempre vai ver essa casinha? Essa casinha a gente sempre vai ver nas margens do rio, tá bom? Aí, por que o motivo que eu vou explicar? Porque elas são tão altas.
Vocês podem ver que na imagem elas estão bem altas, não é isso? Vai ter umas madeiras assim bem compridas, olha. Dando suporte. Deixa eu a Grazi mostrar. Dando suporte para a casinha que está em cima. Estão vendo? Aqui abaixo está o rio, a margem do rio. A madeira, tá vendo? E aqui em cima, a casa. Mas por que, tia Grazi? Essa casa ela não está no chão, ela não está plana no chão. Porque como elas são construídas nas beiras dos rios, caso aumente, vai haver enchente dentro da casinha deles, né? Então, para isso que serve esses pauzinhos, para ficar alta, tá bem? E quando ocorrer alguma enchente, se essa maré subir, não vai entrar na casa deles, tá certo? Por isso que a casinha não é no chão. Essas casinhas, elas só são construídas com material madeira, tá bem? Vamos para outra. Nós já vimos oca e palafita. Outra casinha vai ser a casinha de barro, tá bom? Onde é que a gente pode ver essas casinhas de barro? Na zona rural. O que é a zona rural, tia Grazi? É o sítio, tá certo? O sítio, tá bom? Olha só, essas casinhas de barro a gente vê muito na zona rural, que é o sítio. Elas são construídas através de barro, isso já tá dizendo barro, telha, que vai ser o suporte da casa, o telhado, e também a madeira. Aí, por que, tia Grazi, essas casinhas são de barro? Porque as pessoas do sítio, muito antigamente, quando não tinham dinheiro que pudessem fazer uma casinha de cimento, de telhado, né? Isso, bem feito, de tijolos. Aí elas faziam suas casinhas de barro, que é mais baratinho. A madeira elas conseguem no sítio, tá certo? Aí as casinhas da zona rural, muito antiga, tem gente ainda que mora em casinhas de barro, tá certo? Mas quem já pôde trocar a sua casinha, elas já moram em casinha de cimento e de tijolos. Mas quem não pôde ainda trocar a sua casinha, ou querem ainda, né? Não sei, vai depender de cada família. Elas moram ainda nas casinhas de barro. Como é que são feitas essas casinhas de barro? Vai ter o barro, a madeira, tá certo? Como você pode ver aí na foto. Aí vai dando um suporte, o barro e a madeira, tá bom? Um dando suporte ao outro, até construir a parede e poder fazer o telhadinho. Podemos também encontrar o tipo de casa que é o prédio, que é o apartamento. Onde é que a gente sempre encontra o prédio? Aqui na região não, tá certo? A gente vê, mas aqui na região são as casinhas que tia Grazi ainda vai explicar quais são. Mas a gente vê mais quando a gente vai para a capital ou quando a gente viaja para fora. A gente sempre vê aqueles prédios grandes, não é isso? Vocês não veem? Pronto. Esse é um tipo de casa também, é o prédio, tá certo? Aí, de que é construído esse prédio? Ele é construído, além de cimento, é construído também de madeira, tá vendo? Também precisa de madeira para construir um apartamento. E vidros, além de outros materiais, tá certo? Cimento, tijolos, essas coisas. Vai depender de quem vai construir, tá certo? Aí a gente não vê muito na nossa região, só mais na capital, em outros lugares. As casinhas de alvenaria. As casinhas de alvenaria são as que a gente mora aqui na cidade, tá bom? A gente mais vê aqui no lugar onde a gente mora, tá bom? Onde a gente vive, são as casinhas de alvenaria. O que são as casinhas? É a minha, que tia Grazi mora, pode ser a sua, tá certo? Sua casinha de alvenaria, pergunta aí pra mamãe e pro papai. O que são as casinhas de alvenaria? São essas casinhas onde as paredes são construídas de cimento e tijolos. E o telhadinho é de madeira e de telhado, tá certo? Essas são as casinhas de alvenaria, que também pode ser chamado de casas de tijolos, casas simples, tá bem? Aí ela vai precisar de cimento também, de ferro, madeira ou vidro, como eu já disse, tá certo? É a casinha de alvenaria, onde a gente vai mais encontrar agora para o iglu.
O que é o iglu? São casinhas feitas de bloco de gelo, tá certo? Aí você pensa, Tia Grazi, derrete? Não derrete, tá bom? Derretia se fosse aqui, porque aqui é um clima, uma região quente. E onde eles fazem o iglu é uma região fria, tá certo? Gelada. Então não derrete esse gelo, tá certo? Assim ele vai botando um bloquinho acima do outro, tá bem? E ele não derrete a casinha deles. Aí chamam também de casinha de esquimós, tá bom? E ela só é construída apenas com gelo, tá bem? Um gelinho acima do outro já vai construindo o iglu, tá certo? Esses são os tipos de casa. Você vai fazer sua atividadezinha no seu livro de sociedade. São 6 páginas, tá certo? 27, 28, 29, 30, 31 e 32. 6 páginas, da 27 a 32, tá certo? Que vai falar sobre o tipo de casa de pessoas que Tia Grazi acabou de falar, tá bom? Vamos agora para uma historinha. Como Tia Grazi sempre faz, traz uma historinha para vocês. Umas historinhas bacanas que Tia Grazi encontra, tá certo? A historinha de hoje fala também sobre casa, mas não é nenhum tipo de casa que Tia Grazi falou. Essa casa, ela é feita de sonhos, tá certo? Vou falar um pouquinho sobre essa historinha. O nome da historinha é A Casa Feita de Sonho, tá certo? Vai iniciar assim. Leve como uma pluma, alta como uma torre, quente como um ninho e doce como o mel. Era assim que o menino, desde pequeno, imaginava a sua casa. Vamos lá. Esse menino, ele não tinha dinheiro, tá bom? Para construir a casinha dele. A casinha que ele imaginava era só em sonho. Então, ele resolveu construir sua casinha com as próprias mãos. Por quê? Porque ele não tinha dinheiro, tá bom? Então, a primeira casinha que ele fez foi a casinha de papel, tá certo? Então, ele dobrou assim o papelzinho ao meio, abriu e construiu sua casinha. Estão vendo que casinha mais legal? Era a casinha desse menino. Por que a casinha dele era de papel, tia? Porque era o que ele podia conseguir de mais barato. Como ele não tinha dinheiro, ele precisava de uma casinha. Então ele construiu a casinha dele de papel, porque era o que ele podia conseguir. E assim ela ficou pronta logo. Só que vieram os ventos fortes de longe e levaram a casinha de papel desse menino. Leve como uma pluma, levou a casinha dele pra bem longe, tá certo? Então ele ficou sem casa, mas ele não desistiu. Foi então que ele viu a beira-mar, várias areias, grãozinhos de areia na beira do mar, que era na beira do mar da praia, tá certo? E era um material barato e ele não tinha como gastar. Por quê? Porque ele não tinha dinheiro. O que foi que ele fez? Ele construiu uma casinha com os grãos de areia na beira da praia, tá certo? Ele foi pegando grãozinho por grãozinho, foi juntando, às vezes pegou assim na mãozinha e foi montando sua casinha, tá bom? E fez alta como uma torre. Com o quê? Com os grãozinhos de areia, entenderam? Só que depois vieram as marés fortes do mar e levaram a casinha do menininho, que era alta como uma torre. Então ele ficou com tanta vontade de desistir, mas ele precisava de uma casa. Ele não podia abandonar o seu sonho. Foi então que ele viu pedacinhos de madeira no bosque. E o que foi que ele fez? Ele pegou aqueles pedacinhos de madeira, certo? Cortou em pedacinhos e montou sua casinha. Como foi que ele montou sua casinha? Pedacinho. E elas vão mostrar.
por pedacinho. Ele foi pegando o material, era o único que ele tinha. Qual era? Era madeira, não é isso? E foi construindo sua casinha, estão vendo? Com a madeira, os pedacinhos que ele tinha encontrado no bosque. Tá bom? E ele não poderia deixar e desistir do seu sonho. Então a casinha dele ficou linda, ficou linda. Só que vocês não sabem o que aconteceu. Vieram raios do céu em forma de fogo. E queimaram a casa do menininho, tá certo? Que era quente como um ninho. Mas ele chorou tanto sobre as cinzas da sua casa. Como ele chorou? Ele chorou igual a gente quando perde um ente querido, não é isso? Alguém da nossa família. Foi igual ao menininho. Ele chorou porque ele tinha perdido sua casinha de madeira, tá bom? Mesmo assim, ele não podia desistir. E ele pensou, eu acho que agora eu vou fazer uma casinha de açúcar. Mas açúcar não é um material barato e ele não tinha dinheiro. Ele precisava de uma casa e ele não podia abandonar o seu sonho, tá bom? Então, o que foi que ele fez? Ele resolveu trabalhar. Além de ele trabalhar, ele lutou, tá bom? Fez de tudo para conseguir o dinheiro de quê? Do açúcar, para construir sua casa, certo? Então, ele conseguiu arrumar o dinheiro para fazer sua casinha de açúcar e construiu. Só que quando ele já estava nas paredes da açúcar, nas paredes da casinha de açúcar, ele já tinha feito também o chão, o teto, os móveis, as portas e a janela. Tudo na casa dele era de açúcar, telhado, tudo. Mas você não sabe o que aconteceu novamente. Vieram bichinhos. Quem é que gosta de açúcar? É as formiguinhas. As formiguinhas vieram e devoraram a casa do menininho, que era feita de açúcar e doce como mel. E perguntaram a ele depois, menino, e agora, onde é que você vai morar? Ele disse, sabe onde eu moro? Eu moro na minha casinha dos meus sonhos, tá bom? Eu vou pelo mundo, aqui, além do bosque, à beira-mar. Eu tenho uma casa sim, mas não posso abandonar. É a casa dos meus sonhos. Resolvi imaginá-la num sítio onde não chega vento que derrube minha casa, onde não chegue mar que derrube, e nem fogo que queime, e nem bichinhos da terra que devorem, porque eu moro na casa dos meus sonhos, e se eu imagino, um dia eu posso realizar, e a minha casa ficará linda e leve como uma pluma, alta como uma torre, quente como um ninho e doce como o mel. Entenderam a historinha? Ele fez de tudo para conseguir sua casinha, mas sempre dava errado no final. O que foi que aconteceu? No final da história, ele diz que tem uma casinha sim, mas é no sonho dele e ele tem certeza que um dia ele iria conseguir uma casa que não viesse ninguém que pudesse acabar com a casinha dele, porque era casinhas do sonho. E quando a gente sonha, a gente também pode realizar, não é isso? Isso também pode acontecer com a gente. Os sonhos que a gente tem uma vontade de realizar, se a gente persistir, a gente vai conseguir realizar nossos sonhos também, não é isso? É como o menininho da história. Gostaram da historinha de hoje? Pronto. A historinha de hoje foi essa, tá bem? A atividadezinha Tia Graça já passou as páginas. Qualquer coisa pode perguntar, tá certo? Até mais. Beijos.